Salve galerinha, aqui é a Maristela HT. Bom, hoje eu trago um vídeo pra vocês sobre, digamos, alguns castigos. Como eu posso falar assim? Castigos e torturas da mitologia grega. Mas eu posso deixar claro, porque alguns das pessoas que sofreram esses castigos mereceram um pouco deles também. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu peço pra vocês deixar o joinha. Quantos mais likes vocês deixam nos meus vídeos, o YouTube vai entender que vocês estão gostando deles e vão mandar também para outras pessoas. O meu canal, ele está sendo assistido por mais de 80 pessoas que não são inscritas aqui no canal. Elas são pessoas passando e veem meu vídeo nas recomendações, olham e saem. Eles não são, digamos assim, inscritos fiéis. Eu só tenho uns 20 a 15% que são inscritos no meu canal, que sempre assistem os meus vídeos. Eu quero mudar isso, nem que for aos poucos, mas eu quero mudar essa porcentagem de pessoas assistindo os meus vídeos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostarem dele também, comentem aqui. Se vocês não gostarem, comentem sua opinião aqui também pra mim saber. Se inscrevam no canal, ative o sininho e mandem temas pra mim fazer pra vocês. Chega de enrolação, bora pro vídeo! O castigo que eu trago aqui pra vocês se chama a Roda de Ixion. Então, Ixion, ele era um homem mal, muito mal, porque ele certo dia acabou construindo digamos assim, uma câmara incendiária dentro de sua casa. Ele fez essa bodega e enfeitou como um dos outros cômodos da sua humilde residência. Só que certo dia ele convidou seu sogro Dioneu, digamos assim, para passar a noite lá. E ele foi justo colocado na câmara. No meio da calada da noite, a câmara foi acionada, incinerando seu sogro. Os gritos dele eram tão horrendos que Ixion chegou a se arrepender do seu ato. E Zeus, com dó, que viu que ele estava sofrendo, falou para ele ir para o Monte Olimpo, digamos assim, para se banquetear com os outros deuses, como piedade do que ele fez com o sogro. Mas o Ixion fica grato porque pelo que Zeus fez com ele, deu uma segunda chance. Não, ele senta no meio de um monte de outros deuses. Ele me vê Hera e se apaixona. E do cacete sossegar? Não. Ele começa a me cutucar a mulher debaixo da mesa com o pé. Mesmo que a Hera não prestava, ele cutuca ela e Hera conta pra Zeus. Zeus ficou totalmente revoltado e lançou um raio fulminando Ixion e mandando ele direto para o Tártaro pro resto de sua vida. Tântalo era o rei da Frígia e também filho de Zeus. Só que isso não fez ele se livrar do pior castigo, digamos assim, daquela época para os deuses. Então, ele queria poder e, digamos assim, riquezas. Ele queria tudo para ele. E como ele era filho de Zeus, ele tinha um cantinho reservado no Monte Olimpo e os outros deuses aceitavam. Certo dia, deu um estalo na cabeça dele e falou: por que não roubar o néctar e a ambrosia dos deuses? E foi isso que ele fez. Ele tomou e comeu a ambrosia e começou a achar que ele era um ser supremo e todos deviam abaixar a cabeça para ele. Aí que tá a coisa pior, que
que os deuses não acharam, tipo assim, os deuses do Monte Olimpo não acharam ruim que ele pegou a comida deles. Porque tecnicamente ele seria um deus também. O que eles acharam ruim foi porque Tântalo convidou todos os deuses para o palácio dele. Digamos, palácio, né? O palácio dele para um banquete. Um banquete, digamos assim, especial. Tântalo matou e esquartejou seu filho Pélops e deu para os outros deuses comerem. Só Deméter que comeu um pedaço do ombro da criança. Os outros deuses, irados com tal brutalidade dele, espraguejaram ele e mandaram ele direto para o Tártaro. E aí que começa a tortura de Tântalo. Porque ele fica mergulhado sempre na água, com a cabeça para fora, e com várias frutas, tipo assim, árvores frutíferas em cima dele. Quando a água está quase perto da boca dele para ele tentar beber, a água abaixa e ele não consegue beber a água. Quando a fruta está baixa para ele tentar comer, a árvore sobe e cresce mais um pouco. E é sempre assim. A vida dele vai. Porque ele fez tal brutalidade que os deuses fizeram ele ter o castigo da fome e da sede eterna. O próximo castigo foi de um rei chamado Sísifo, e ele era rei de Corinto. Então, Sísifo, digamos assim, ele já foi considerado digamos assim, uma pessoa esperta, muito esperta, porque ele se safava fácil das coisas. E certa vez ele conseguiu enganar a morte. Ele estava lá em seu palácio e do nada Thanato, a morte, chega a mando de Zeus para levar Sísifo para o submundo, para vir assim para o descanso eterno. E Sísifo, com a sua esperteza, começou a elogiar a morte. Só que Thanato não estava acostumado com tais elogios, porque ele é o senhor da morte. Todo mundo tem medo da morte. Sísifo começou a presentear Thanato com colares de ouro, com anéis, com coroas, com pulseiras. Só que Thanato estava tão impressionado e tão, digamos assim, tão querido, que não percebeu que Sísifo tinha colocado nele uma coleira encantada. Traduzindo, ele foi preso e ficou, digamos assim, virou um bichinho de estimação de Sísifo no palácio dele. E com o sumiço da morte, durante um tempo, ninguém mais morria, digamos assim, na Grécia. Ninguém mais morria naquelas bandas lá. E Hades e Ares ficaram muito enfurecidos porque ninguém mais morria nas guerras e ninguém ia para o submundo. Traduzindo, eles foram direto para o palácio de Sísifo para tentar libertar a morte. E eles conseguiram e ainda levaram Sísifo direto para o Tártaro. Aí que começa o castigo dele. Sísifo foi, digamos assim, castigado a empurrar uma pedra gigante em uma, digamos assim, em uma montanha. Se ele conseguisse levar ela até o topo e deixar ela lá, o seu castigo acabava. Só que você fala, nossa, foi tão suave esse castigo. Calma. Sempre que ele estava quase chegando ao topo, eu não sei o que dava, mas a pedra voltava rolando para o início e Sísifo tinha que voltar de novo e subir com a pedra. Eu não sei se batia um pé de vento, eu não sei se tinha alguma mandinga ali, mas a pedra sempre voltava. E tornou isso um castigo eterno para Sísifo aprender a não, digamos assim, enganar as pessoas.
mais um, digamos assim, um rei no hall da destruição e de seu castigo. Esse rei se chamava Eristão. Eu não sei se chama assim, Eristão. Tá aqui na tela para vocês verem o nome dele. Então, ele era, digamos, soberano da Tessália. Ele era cético e profano. Digamos, ele não tava nem aí com ninguém. Ele só olhava pro próprio umbigo e que se dane o resto. E ele não temia os deuses, tá, meus queridos? Ele tava pouco se lixando pra eles. Certo dia, Eristão começou a devastar tudo à sua volta. Como digamos assim, que ele queria que os povos vissem o tal poder que ele tinha sobre todo mundo. Poder e riqueza. E ele acabou indo para o meio da floresta e começou a devastar a floresta. Começou a, digamos assim, a matar as árvores mais belas e antigas de Tessália. Só que aí que mora o problema. Porque ele começou a dar machadadas nas árvores que foram consagradas e também, digamos assim, que moravam as dríades. Elas foram consagradas para a deusa Deméter. E Deméter, vendo aquilo, chorando em prantos, falou para Éton, a fome, entrar dentro de Eristão, digamos assim, para dar um castigo dele já assim em vida. E foi isso que Éton fez. Entrou dentro de Eristão e fez ele ter fome eterna. Nada conseguia, tipo, saciar a fome dele. Eristão acabou gastando toda a sua fortuna em comida pra, tipo, saciar sua fome, mas nada conseguia alimentar ele. Nada conseguia alimentar ele. Ele podia comer uma pedra que não coisava ele. Sua riqueza começou a acabar e ele chegou a vender a sua própria filha em troco de comida. Mas também não adiantou. Eristão, sem mais nenhum centavo digamos assim, em seu palácio e em seu bolso, ele acabou ficando sentado em uma árvore muito antiga e pensando, e a fome era tão grande que ele começou a comer a si próprio. Quando amanheceu, não restava mais nada do rei Eristão. A próxima pessoa que foi castigada, ela foi Kelone. Eu acho que chama assim. Então, era o castigo dela? Kelone era uma ninfa e ela era preguiçosa, digamos assim. Ela só queria ficar em casa sem fazer absolutamente nada. Certo dia, Zeus e Hera estavam muito apaixonados e resolveram se casar. E isso foi um tremendo, digamos assim, tremenda notícia no Monte Olimpo. Porque dois, digamos assim, Zeus ia se casar. E Zeus mandou Hermes, digamos assim, o mensageiro dos deuses, para avisar a todos e para fazer todos comparecerem à cerimônia de casamento. Ele foi lá e avisou Kelone. Falou, beleza, eu vou. No dia da cerimônia, todos estavam lá, menos Kelone. E Zeus deu falta dela. E ele mandou Hermes ir lá para ver. E ele chega lá na casa dela e vê Kelone deitada e toda preguiçosa em sua cama. Hermes briga com ela e consegue convencê-la. E ela começa a ir bem lentamente, devagar. Quando ela estava na metade do caminho, a cerimônia de casamento já havia acabado há muito tempo. A Hera e o Zeus já deviam estar na noite de núpcias deles lá. Hermes ficou muito bravo por tal, digamos assim, vagareza e preguiça de Kelone. Ele acabou espraguejando ela e falando: você é muito preguiçosa e gosta de só ficar em casa. Ele jogou, digamos assim, uma maldição. Ele falou: agora você vai ter que carregar sua casa para sempre nas suas costas. Traduzindo, Hermes transformou Kelone em uma tartaruga. E assim ela teve que levar sua casa por onde ela ia. E o nome dela, em grego, Kelone, significa, acredite ou não, tartaruga.
ele foi um titã que teve, digamos assim, uma parte importante digamos assim, lá no Olimpo. Junto com seu irmão Epimeteu, eles foram, digamos assim, tiveram o trabalho de criar, digamos assim, todos os seres vivos, desde os animais até os seres humanos. E Zeus foi específico que deixasse os seres humanos por último. Então eles fizeram isso. Eles construíram, tipo assim, 2 animais de cada, tipo, um macho e uma fêmea. Assim foi, eles colocaram velocidade em alguns animais, inteligência, força, colocaram asas em alguns. Quando chegou nos seres humanos, Prometeu viu que não ia sobrar nada assim de tão interessante para colocar nos seres humanos. Só sobrou simplesmente o barro. Ele teve uma grande, eu acho que a grande e a pior ideia que ele poderia ter pensado na vida dele. Ele fez o ser humano de barro, ele fez lá bonitinho. Só que em vez dele ficar quieto, não, ele foi e roubou o fogo do Monte Olimpo e entregou de mão beijada para os seres humanos. E Zeus acabou descobrindo e ficou extremamente enfurecido, porque ele não queria que os seres humanos, digamos assim, tivessem fogo para eles. Traduzindo, Zeus jogou uma maldição em Prometeu. Ele teria que ficar 30.000 anos acorrentado em um monte, mais especificamente no Monte Cáucaso. Eu acho que é isso. Ele teria que ficar acorrentado, se fosse isso, até que estaria tudo bem, mais ou menos, né? Mas ele teria que ficar acorrentado durante 30.000 anos com o fígado pra fora. Digamos assim, pra fora, assim, com a barriga cortada e com o fígado exposto. Traduzindo, ele seria comido vivo pelas águias que moravam ali por perto. E essa tortura acontecia todos os dias, porque o fígado é o único órgão que se regenera mais rápido que os outros. Então, o último castigo que eu trago aqui pra vocês da mitologia grega, ela aconteceu com as Danáides. Eu acho que chama assim. Danaon e Egipton eram irmãos e eles, digamos que eles tinham uma fertilidade muito grande, porque Danaon teve 50 filhas mulheres e Egipto 50 filhos homens. Mas Egipto queria manter tudo em família e sugeriu que seus filhos se casassem com as filhas do irmão. Mas Danaon não aceitou e fugiu com as filhas por toda a Grécia. Egipto, enfurecido, fez seus filhos perseguirem Danaon e as filhas também para, digamos, capturá-las e casarem com elas. Mas Danaon conseguiu esconder suas filhas por um tempo, mas os garotos conseguiram encontrar elas e impuseram, se elas não se casassem com eles, eles iam matar todas elas em questões, digamos assim, questões de horas. Danaon bolou um plano e falou: vocês se casam com seus primos, mas na noite de núpcias vocês matam eles. Todas não. Menos uma não concordou em matar seu amado. Foi Epimenestra, que se apaixonou por seu primo Linceu. Eles acabaram se apaixonando. Eu não sei se ela teve que participar desse castigo, mas ela se apaixonou por seu primo. As outras Danáides fizeram o que o pai mandou. Elas se casaram com os primos e na noite de núpcias elas decapitaram cada um e jogaram suas cabeças no pântano de Lerna. É onde fica a Hidra, eu acho. E elas jogaram lá e Zeus ficou totalmente horrendo com o que elas fizeram e jogaram uma maldição.
elas poderiam sair do castigo, tipo assim, elas não seriam castigadas se elas enchessem um tonel. O tonel, digamos assim, de Hades com água até a borda. Elas acharam fácil, porque, digamos assim, tinham várias delas e elas poderiam encher isso facilmente. Elas começaram a encher, mas elas começaram a perceber que o tonel não enchia. O tonel não tinha fundo. Traduzindo, elas tiveram que ficar enchendo o tonel eternamente até elas conseguirem encher essa bodega para não serem castigadas por Bom, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu peço para vocês deixar o joinha, se comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e mandem temas para me fazer para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!